Já estamos aqui preparados para iniciar a conversa exclusiva com Léo e Renata Reis. Você não pode perder porque vão dizer-se coisas que ainda não se disseram e, portanto, Léo, é a tua vez. Olá, bom dia. Renata, antes de mais eu quero-te agradecer imenso, que eu sei que é a primeira entrevista que dás 2 meses, mais ou menos, de tudo aquilo que aconteceu, mas vamos começar pelo início. Entraste num reality show e tornaste-te famosa. O que é que mudou a tua vida? Tudo. A minha forma de estar na vida, o meu pensamento, ter noção da exposição que tinha, do alcance que tinha, que é uma grande responsabilidade. Mudou tudo, mudou a minha vida profissional, portanto, acho que não houve uma única coisa que não tivesse mudado, porque até eu própria mudei. Mas quando entraste, qual era o objetivo? O objetivo principal era criar a marca pessoal. Eu queria ser reconhecida como Renata Reis para depois criar as minhas próprias empresas e acabar por fazer algum tipo de lucro com isso. Portanto, o objetivo principal era, sem dúvida alguma, a criação de uma marca pessoal. Foste uma das concorrentes mais adoradas e, na altura, tiveste uma relação... E mais odiada. Também mais odiada, mas também tudo o que é bom, tudo o que é mau é maravilhoso. Obviamente. E, na verdade, tiveste sempre uma legião muito grande de fãs, mas houve uma altura, quando te juntas ao Maicon e tens uma relação, há uma pressão tão grande pelos fãs que tu não tinhas uma boa relação com os fãs. Não, isso é mentira. Isso é mentira. Não tinhas uma boa relação? Eu sempre tive uma boa relação com os fãs. Obviamente que a pressão existe sempre, principalmente quando saímos de um reality show como casal. É inegável, não vou dizer que não existia. Existia, obviamente, as pessoas queriam-nos bem, as pessoas queriam-nos ver juntos. Agora, eu percebia perfeitamente porque as pessoas se apegaram muito a nós, as pessoas queriam-nos ver felizes. E quando se separaram? Houve pessoas que entenderam, porque acho que há uma grande parte que percebe que e só quer a nossa felicidade, quer o nosso bem. Há sempre outras pessoas que não aceitam e que vivem dentro daquela realidade que especulam, ou seja, formam uma realidade e que, se for fora daquilo que elas imaginam que é o correto, então já surgem críticas e não aceitam tão bem. Hoje, olhando para trás, sentes que foi uma boa decisão teres entrado para um reality show? Sim, sem dúvida. A minha vida mudou imenso e eu hoje em dia consegui alcançar coisas que na minha cabeça seriam imagináveis. Mas também alcançaste outras coisas que são menos boas. Como? Como tudo aquilo que se fala e o escrutínio que te fazem. É normal. Eu acho que não podemos escolher ser famosos ou querer a fama ou querer ser reconhecidos como marca pessoal e não estar disposto a arcar com as outras consequências, que é a exposição e do que aí advém, como as críticas menos positivas. Ou seja, não podemos ter o melhor dos dois mundos e é o que acaba por acontecer. E se eu me propus a isso, então também tenho que ter as outras consequências que eu não gosto, obviamente, nem que ninguém gosta. Por falares em consequências, é inevitável não falarmos, mas há cerca de 2 meses perdeste uma pessoa que foi teu namorado, certamente que era uma pessoa que também tinhas uma relação, embora que pudesse até já não ser tão próxima, que era muito importante para ti. De que forma é que isto te marcou? Acho que ainda estamos a tentar perceber. Ainda não conseguiste descobrir? Não. Léo, o objetivo é fazer-vos chorar. Acho que dando tempo ao tempo. Acho que as coisas não têm que ser percebidas logo e isso também fez-me muita confusão. Eu não perceber o porquê de estar a sentir, porque era uma relação que já tinha terminado. Claro. E eu não percebia o porquê de eu ter ido à procura, o porquê de eu estar mal, o porquê de eu estar a fazer tudo o que estava a fazer. E foi algo que eu tive que perceber e tirar o meu tempo. E uma das coisas que eu fiz muito foi tirar tempo para mim e fazer as coisas que eu gostava. Notícia do falecimento do Maicon. Quando a recebeste e soubeste que, na realidade, porque estava em volta de um grande mistério, se o Maicon estava desaparecido ou se, na realidade, tinha acabado por falecer, quando soubeste que, na realidade, o Maicon tinha falecido, o que é que sentiste? Qual foi a tua reação? Olha, às 7 da manhã, aconteceu algo muito estranho. E eu percebi que alguma coisa não estava bem, porque, sabes aquele sentir? E nunca mais dormi a partir daí. Era um depois, sentimento? E uma experiência. Eu sentia que alguma coisa não estava bem e que não consegui dormir mais por volta, se calhar nem foi por volta das 10 horas, não sei se foi mais cedo, mas sei que nunca mais dormia e quando dei por mim estava a ver as notícias. Mas lá está. Eu não percebi o que tinha acontecido. Eu fiquei tranquila. Em tudo que aconteceu eu estava super racional. Mas achaste possível que isto tivesse acontecido? Não. E alguma vez percebeste que o Maicon estava numa fase menos boa da vida dele? Sentiste?
Tinhas falado com ele muito recentemente. Não quero entrar em detalhes. Diz-me? Não quero entrar em detalhes. Eu percebo. E na realidade até entendo, até porque o Maicon também foi noticiado logo após a tragédia. Deixa-me só acrescentar uma coisa. Eu tenho, obviamente que eu agora já estou mais à vontade para falar deste assunto, porque dei tempo ao tempo e as coisas acabam por se montar só por si e as coisas começam a ficar mais limpas e explícitas também para mim própria. Mas uma coisa que eu nunca quis fazer foi o que sabia até então, porque nós éramos duas pessoas públicas, era a minha vontade do que foi tornado público ser tornado público, era a vontade do Maicon do que fosse tornado público ser tornado público daquela forma. Ou seja, eu neste momento chegar aqui e vir acrescentar mais algum ponto, eu não quero em nenhum momento fazer isso, portanto, só por esse ponto Nós é que eu não... saber, na realidade, como é que tu estás. Que esse aqui é eu estou bem. E eu acho que era uma coisa que eu queria sublinhar muito, é que realmente as coisas são possíveis de se voltar a reconstruir, de ultrapassar. Há dores que sim, que doem muito, há perdas que deixam um grande vazio, mas acho tenho a certeza que dando tempo ao tempo e procurando a ajuda necessária, que tudo é possível e acabamos por ficar bem. Aliás, disseste ajuda e por isso mesmo tu disseste que a terapia é que te salvou. Salvou-te de que maneira? Olha, perceber tudo, entender o que é que se estava a passar, porque acaba por ser muito confuso, porque uma coisa é, tu tens uma relação e há uma quebra. Eu não sabia estar a lidar com o que eu estava a sentir, porque nunca tinha perdido ninguém tão próximo, e depois nunca tinha perdido alguém tão próximo desta forma com uma pessoa que eu tive uma relação, mas que já não havia uma continuidade nesta relação, ou seja, a terapia ajudou-me a perceber o que eu estava a sentir, a perceber como lidar, porque, Léo, eu acordava num dia, chorava a berranho e à noite eu estava pronta para ir sair e para a festa. Mas ainda hoje fazes terapia? Ainda hoje faço terapia. E estas coisas na minha cabeça eu não percebia porque é que eu tinha tantos picos de humor e tudo que se estava a passar. E acho que quem nunca passou por uma experiência destas realmente deve procurar ajuda e ser acompanhado, porque as coisas... E não está tudo resolvido. Obviamente não está tudo resolvido. Ainda não está ultrapassado. Mas lá está, a terapia ajuda. Eu mudei muitas vezes de psicólogos até encontrar um psicólogo que realmente me ajudasse, e é uma mensagem mesmo que eu quero deixar, é a terapia é importante, e talvez seja o que nos salve muitas vezes. Não temos que ter vergonha de procurar, e mesmo quando não encontramos um profissional que seja adequado ao nosso caso ou que nos faça sentir melhor, devemos mudar de profissional e procurar alguém que realmente com quem tenhamos resultados. Agora, depois de tudo aquilo que aconteceu, decidiste fazer uma tatuagem. Diz fé. Essa tatuagem, que simbologia que tem? Olha, a força que eu tenho. Porque eu estava em todo o processo... Mas tem dois significados. Fé no sentido de tudo aquilo que aconteceu, acreditar até ao fim. Com a situação do Maicon, que acreditaste. Acreditar e por outro lado, de conseguires, na realidade, ter, não digo superado, mas ganhaste força para conseguir aguentar. Foi um sentimento, eu sabia que queria fazer esta tatuagem em cada momento em que eu estava, que eu vivi na situação em si. Eu só pensava, quando terminar isto, quando terminar isto eu quero fazer uma tatuagem no meu corpo dedicada à fé, porque eu não sabia a fé que eu tinha. Eu passava manhãs na igreja a rezar e eu não sabia o quanto a fé me estava a ajudar e me estava a dar força. E, portanto, a tatuagem vem nesse segmento. Para terminarmos, ainda pensas no Maicon? É inevitável. Todos os dias? O Maicon vai fazer parte da minha vida para sempre e da minha história para sempre. E é isso. Obrigado, Renata, por Obrigado, ter dado esta entrevista. Obrigada.